Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão SM, do JDO Notícias. Estamos aqui hoje com a nutricionista Simone Medeiros. Ela é especialista em nutrição, claro, nutricionista de crianças e adolescentes. Esse é um tema extremamente importante, porque as crianças que aprendem a comer de forma saudável e organizar as refeições, juntamente com os pais inicialmente, depois por conta própria na adolescência, com certeza vão ajudar no funcionamento de um corpo em função de qualidade de vida. Todos nós buscamos continuamente qualidade de vida, mas cada vez mais nós observamos as pessoas um pouco perdidas. Então tem pessoas que focam só na saúde física, outras só na alimentação, outras só no autoconhecimento. E como eu sempre digo, a vida e o nosso corpo está sempre em conexão. E o funcionamento do nosso corpo, depende de vários elementos, né? Então, uma pessoa que dorme bem e não come bem, sem sombra de dúvida, ela não tem qualidade de vida, né? Então, convido todos vocês para essa conversa hoje. Fiquem aqui com a gente. Espero que faça sentido. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo. Muito obrigada. Estou muito honrada por esse convite. É muito bom poder, a gente trazer mais informação sobre essa importância da nutrição em conjunto com outras profissões, outras abordagens na vida da criança e do adolescente. E me sinto muito honrada, onde a gente pode alcançar um pouquinho mais, a gente já está cumprindo a nossa missão, o nosso propósito. Obrigada. E como eu falei, gente, para criança e adolescente é focado, porque a Simone ela é especialista, ela trabalha nessa área, mas na verdade a nutrição é muito ampla, né? E funciona para todos nós. O que fez com que você resolvesse investir na nutrição? Se dedicar a essa área? Simone, conte um pouquinho para nós, que é algo super interessante. Como eu estava conversando aqui com a Silmara, o que me trouxe... A minha primeira formação é o direito. Então, eu trabalhei por 8 anos na área do direito e por investigações ali da saúde, fazendo os check-ups anuais do filho, a gente descobriu ali algumas alterações de parâmetros laboratoriais que envolviam uma alimentação ruim. Então, aí eu comecei a ler, estudar, não concordei muito na abordagem médica na época, que era uma abordagem medicamentosa, e eu achei que, diante daquilo que eu fui ler e fui procurar, eu vi que era erro alimentar. Ou seja, se os produtos alimentícios que eu oferecia ao meu filho foram capazes de adoecer, somente o alimento poderia curá-lo, né? Então, Hipócrates já dizia, né? Que o seu alimento seja o seu remédio seja o seu alimento. Então, através disso, dessas mudanças que foram necessárias acontecerem, eu vi que o quanto a nutrição é eficaz no tratamento de doenças. Então, gostei daquele aprendizado dentro de mim, dentro da casa, dentro da minha família, e eu vi, nossa, realmente isso é fundamental e o tanto que isso foi importante. E eu resolvi estudar nutrição. Desde o início já sabendo que eu ia entrar na nutrição para atender crianças e adolescentes. Com esse intuito sempre de trabalhar, quanto mais precoce, melhor. Eu acho que toda abordagem nutricional que vem com o intuito de ensinar, de educar famílias, de orientar pais, mães, eu acho que a gente tem uma chance de ver um futuro mais promissor em nível de saúde, qualidade de vida a longo prazo, quando a gente começa da base, né, que é da criança. O ideal é que fosse da gestação, mas eu atendo hoje crianças e adolescentes e sou apaixonada pela nutrição, sou apaixonada pelo meu trabalho, sou realizada profissionalmente, faço por amor, por propósito, por missão e estamos firmes aí, com muito mais coisas boas cada vez mais para trazer para as crianças. Algo que eu considero extremamente interessante da Simone é justamente isso, né? Essa versatilidade. Então ela foi lá, estudou, se formou e de repente nas nuances, nas mudanças que acontecem na vida, às vezes intempéries, ela resolveu ressignificar algumas coisas, ressignificar, recomeçar, se reconectar. Ela falou ali da medicação, que na época ela viu sob uma outra ótica, não que ela seja contra a medicação, e existem inúmeros casos que medicação é extremamente importante, mas ali ela estava falando de uma falha dela, de uma dificuldade dela. Então, pensando na versatilidade, ela conseguiu
olhar com amor que ela tinha escolhido uma faculdade muito jovem e de repente ela se deu conta que ela podia fazer algo diferente, que estava mais relacionado a propósito e missão. Isso é algo muito significativo para todos nós. E ela conseguiu olhar e se responsabilizar, que é algo muito difícil, gente. Convido a todos vocês pais para olhar, um olhar de amor para vocês e para as crianças. Como é difícil, inúmeras vezes, nós observarmos a nossa pequenez e o quanto os nossos filhos são reflexos, inclusive, das nossas dificuldades. As dificuldades deles estão muito atreladas às nossas dificuldades. E aí ela foi humilde e falou, poxa, eu tenho que reorganizar a minha casa, reorganizar a minha família. Isso é muito interessante. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum aspecto, podem fazer isso na casa de vocês. Não necessariamente com alimentação, mas que seja com a organização da higiene do sono, que seja em relação ao exercício físico, que seja em relação à saúde mental, que seja em relação a brincar com seus filhos, né? Tá tudo, como eu falei, tudo conectado. E aí, quais foram, o que você foi observando desde o começo, assim, pensando em qualidade de vida e saúde mental, quando você começou a estudar, Simone? Quando a gente começa a estudar, a gente vai entrar na nutrição, no caso ali, a gente entrou muito na parte, muita teoria. A nutrição, todos os cursos envolvem teoria, muita teoria. Porém, quando você vai trabalhar a abordagem nutricional no consultório com crianças e adolescentes, não que você tem que deixar a teoria de lado, mas você tem que ir para o lidar com famílias, lidar com pessoas, com seres, com dificuldades muito próximas das minhas e sair da zona de conforto. Então não tem como eu trabalhar aquela criança sem eu trabalhar a base daquela criança. Então a criança ela é a base também do meu trabalho, mas a família é a base dela. Então, assim como eu tive que modificar a minha família, a estrutura familiar, o contexto familiar que aquela criança vivia, né, meu filho, porque sozinho ele não ia conseguir. E talvez nem eu sozinha teria conseguido. Então, eu falo sempre, a gente não precisa passar por tudo sozinho, a gente pode sim buscar ajuda. Então, não é fácil, não foi fácil, não é com extremismos que a gente consegue resolver, né? Principalmente aquele processo que já vem enraizado, a alimentação que já vem enraizada da família que passou para essa criança. Então, a criança ela é o reflexo da alimentação da minha casa, né? Então, eu teria que modificar aquilo lá, mas com empatia, né? Com cautela, com né, eu falo que muitas coisas anoiteceram e não amanheceram na minha casa. O que foi naquela época foi a forma como eu achei melhor. Eu queria resolver. E a medicação que o médico sugeriu na época, não que eu seja contra, como você falou, era medicações para agilizar um processo e que a gente não tinha tantos perigos assim caso não utilizasse. Mas a alimentação, em 6 meses, resolveu sem precisar da medicação. Então, era por quê? Porque realmente era erro alimentar. Então, assim, não tem como a gente trabalhar com a criança sem trabalhar primeiro a família, sem você colocar um pertencimento daquela criança dentro daquele contexto e você olhar para a realidade daquela família. Então, cada família tem uma realidade, tem uma cultura, tem uma dificuldade, tem uma rede de apoio, né? Tem famílias que não têm rede de apoio. Então, muitas vezes essa mãe está sozinha. Então, assim, é olhar para a criança, mas é olhar para o contexto onde essa criança está inserida, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, vamos respondendo. Vamos devagando. E, na verdade, isso que você falou é extremamente importante. Mães, vocês que estão sozinhas, não fiquem inibidas, acreditem. Tem muitas mães que estão acompanhadas e estão sozinhas do mesmo jeito. Então, assim, são inúmeros casos. E assim como tem pais, o importante se tem o nicho, o eixo familiar, maravilhoso. Se não tem, é você e seu filho, que seja mãe, que seja pai, independe do sexo. O que é importante, isso que a Simone falou e que é algo que eu acho maravilhoso, eu falo que eu sou apaixonada pelas crianças, né? Até entrei na faculdade querendo pediatria, mas aí me vi muito sensível para lidar com o sofrimento das crianças. Mas é algo muito interessante, porque as crianças são ali o futuro do nosso país, do desenvolvimento, de tudo, mas na verdade quem é responsável por essas crianças são vocês, pais. E cada família tem a sua realidade. Então muitas vezes eu vejo, faça isso, faça aquilo. Gente, você pode fazer o melhor dentro do seu contexto, não existe mágica.
Então eu vejo que muitas famílias também começam a fazer um processo que elas não vão dar conta de perdurar por muito tempo, né? Aquela realidade. Como você vê isso, assim, nas dietas que são muito radicais, Simone? Não dá pra gente montar um plano para todo mundo, né, Silmara? Porque a criança que está inserida são individualidades da família e individualidades da criança. Eu tenho pais que a gente começou a trabalhar a introdução da alimentação complementar, que foi necessário fazer a introdução alimentar dos pais, junto com a criança. Porque como é que eles iam ensinar a criança a comer determinados alimentos coloridos, sendo que nem eles tinham esse hábito? Então, trabalhar a individualidade de cada família, quando a gente fala de individualidade, não é só a individualidade ali emocional, psicológica, mas a individualidade financeira, né? A individualidade de rede de apoio, a individualidade de manuseio, porque tem mães que não têm habilidade nenhuma na cozinha. E eu tenho que olhar para isso. Aí eu vou passar um monte de receitinhas, um plano de Masterchef. Então, assim, então, por isso que eu falo, antes de lidar com plano, com cálculo, tem que saber lidar com gente, né? Com famílias. Então, acolher. Tem mães que precisam... Que mãe que não precisa de acolhimento? Tem mães que precisam... Qual mãe que não precisa de acolhimento? Então, é olhar, entender, mãe, conversar. Essa mãe que não tem nenhuma rede de apoio, quem que cozinha... Então, quem que vai ao mercado, né? O pai ajuda nisso, o pai ajuda naquilo, o pai não ajuda em nada, o pai só chega cansado do trabalho e não vê, né? Então, a gente tem que ter esse olhar individual. Não existe plano para todo mundo, né? Não existe uma regra na nutrição da infância e adolescência, não existe. Na verdade, nós seres humanos somos muito danados, né? Então, assim, o que eu escuto, principalmente adultos, qual foi o plano que te deram? Então, assim, tem troca de receita. Não, na saúde mental, na psiquiatria, nossa, você tá tão bem com essa medicação, qual você tá tomando? Gente, não é assim. E na nutrição, eu escuto isso o tempo inteiro. Nossa, peguei ali que a minha amiga estava utilizando. Gente, é algo muito individual, principalmente quando a gente fala de criança e adolescência. Principalmente, assim, porque a gente não pode esquecer, criança não são mini adultos. Crianças são crianças, adolescentes são adolescentes. E muitas vezes eles são tratados como mini-adultos e é um funcionamento muito diferente. Metabolismo, liberação hormonal, ciclo circadiano, então é muito diferente. Todos vocês que podem fazer um acompanhamento dos seus filhos com a nutrição é algo muito interessante, muito saudável, porque como nós falamos, é começar desde a infância a aprender sobre o funcionamento, a importância dos alimentos, né? Como você fala isso com as crianças, assim? Como você traduz isso para eles para que não fique tão maçante, né? Já que é um assunto que é interessante para nós seres humanos adultos, que a gente já tem uma noção da importância. E os menores? Como você traz de forma lúdica? Os pequenininhos, todos eles, né? O adolescente também tem que ter um vocabulário ali para poder se conectar, né? O adolescente precisa, não que a criança também não precisa, mas... sempre o lúdico. O lúdico envolve diferentes idades, então a gente tem que trabalhar a educação nutricional dentro de consultório. Porque antes de mais nada, a consulta é para a criança e adolescente, mas o responsável por isso, quem vai colocar a mão na massa, quem vai mudar o contexto que essa criança está inserida são os pais. Então, a primeira abordagem é com a família, né, a mudança, conhecer toda a logística dessa criança, os horários, tudinho. Então, o pai passa toda aquela anamnese. Minha consulta dura 2 horas, tá? Então, é 2 horas de investigação familiar, de gestação, de tudo, para a gente chegar depois na elaboração desse plano, da individualidade desse plano para aquela criança que tem aquela idade, que tem aquela estatura, que tem aquele peso e que tem aquela necessidade nutricional. Porque às vezes é uma criança atleta, uma criança que não faz nada de atividade, né? Então, são individualidades mesmo. E aí vem a criança, aí entra a criança nesse contexto onde a Nutri vai falar de forma lúdica, porque o que mais me encanta, Silmara, no atendimento da criança e do adolescente é que eu nunca busquei a nutrição na infância e adolescência pela estética. Porque a estética, eu sempre falo para os mais velhinhos, mais mocinhos, que a estética é uma consequência. Quando a gente não mira, a gente não precisa mirar nela. A gente mira na saúde, a gente acerta na estética, porque ela aparece, né? O que é estética para eles? Eles nem sabem o que é estética. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.
é extremamente importante. Os adultos, eles estão muito ligados na vaidade. E criança e adolescente é um processo muito diferente, né? É saúde mesmo, né? Não que os adultos não se preocupem, hoje cada vez mais as pessoas procuram um atendimento por qualidade de vida, mas a estética é algo de prioridade muito diferente, como eu falei, para criança e adolescente, sim. né? O que me leva, entendeu, a ter esse amor pela nutrição na infância e adolescência é que o meu foco nunca foi estética. Então, assim, não tem como eu ter estética para uma criança, né? Procurar estética, porque daí a gente está invertendo valor. Então, o meu valor ali é a saúde. Então, quando eu falo, vamos mirar na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua vitalidade, no corpinho crescendo, no seu desenvolvimento todo, que a estética aparece. Então, tem determinadas idades que não sabem nem o que é estética, mas eles já estão vindo com esse conceito de casa, de tanto que se fala em estética, né? Dos transtornos alimentares, enfim. Então, aí a gente vai para o lúdico, que sempre aí eu trago alguns materiais que eu tenho em consultório, aí nós vamos para a mesa, aí a Nutri mostra como que é dentro da célula, aí qual o alimento que ela come que faz a célula acender. Então, assim, tem que ter o lúdico sempre, e mirando que eles querem crescer, eles querem correr, eles querem brincar, os meninos que gostam de bola querem jogar mais, fazer mais gol. Então, a gente tem que ir para aquilo que atrai eles, né? Se conecta comigo, para a gente fazer que ele entenda, quer ter mais força para chutar, quer ter mais disposição para correr até o gol, né? As meninas, tem muitas adolescentes que já estão aí com problemas com acne, querem com os cabelos bonitos, mas isso tudo é de dentro para fora. Então, ela não tem como não falar só da saúde, e que a estética ela é uma consequência de todas essas mudanças, do sono, da água, do ambiente familiar que ela está inserida, da nutrição, que daí a estética não tem como, ela vem sem a gente querer. E você sempre faz essa conexão, falando para eles realmente de toda a importância, né? Que é sono. Sim. Você consegue trabalhar com eles, até esse aspecto da saúde mental. Como você trabalha com eles da importância da alimentação ali com saúde mental, Simone? A minha anamnese, Silmara, ela é um pouquinho extensa. Alguns pais não gostam muito de preencher. Mas ali eu falo como que é o funcionamento do intestino, como que é o consumo de água, que horas que a criança dorme, que horas que ela acorda, como que ela acorda. Se final de semana se muda muito, porque tem criança que final de semana fica até madrugada. Como que é o hábito alimentar, como que é a rotina alimentar dessa família? É a mesa? É com a família? É com o distrator? Tem tela? Não tem? Então, assim, não é só a comida. Eu não quero saber só o que ela come ou o que ela não come. Eu quero saber como ela vive. E qual é o ambiente que sustenta aquela alimentação? Então, é global. O problema não dá para a gente trabalhar só a nutrição se essa criança não dorme. Por quê? Porque a gente tem hormônios que são produzidos durante o sono. E eles têm picos de produção. Então, mas não está crescendo, mãe. A criança está baixo peso. Mas por quê? Ela dorme? Ela não dorme? O intestino funciona? Como que é esse cocô? Tem dor? Não tem? Então, a gente tem que associar a criança é um todo, é um ser integrativo. Não tem como eu falar só de comida, né? Então, o intestino fala muito sobre essa criança. Fica muito doente? Quantas vezes no ano ela toma um antibiótico? Tá muito adoecida? Não pode ver uma virose lá na esquina que a criança já pegou? Então, mas isso tudo é um contexto que a gente vai começar a entender ele através da alimentação. Né? Então tem que falar do todo para a gente chegar num senso comum, que é o alimento. Alimento, eu falo que cada um puxa para si, né? Alimento é muito interessante. A sardinha. Puxamos a sardinha, é inacreditável como puxamos. Mas aí eu tava falando com a Simone, né? Ela falou, alimentação é tudo. Eu falei, eu concordo. Mas aí eu falei assim, olha, é quase tudo, porque quando a gente pensa em pessoas que têm uma alimentação regular, não sei se vocês observam, que comem bem. Por que elas têm hipovitaminose? É claro, às vezes não come tudo que é necessário, e inclusive principalmente as crianças, mas a saúde emocional é extremamente importante. Eu diria que, sinceramente, não consigo ver o mais importante, né? É uma junção, é uma conexão, é algo integrativo. Cada vez mais a gente tem estudado, né? A medicina tem voltado para a parte integrativa que existiu lá atrás, aí foi muito compartimentalizada, mas o integrativo é tudo. E é importante falar o funcionamento, né? Como a gente
tem neurotransmissor, como são produzidos. Então, tudo isso tem interferência da alimentação. Até por isso eu convidei a Simone. Vamos falar um pouquinho sobre os neurotransmissores e focar a alimentação com essa saúde mental mesmo, né? Silmara, se você parar para pensar, a gente nasce se alimentando, né? O neném nasce sugando, amamentando, a mãe amamenta. Tudo isso é alimento. E a mãe se alimenta, ela nutre o filho, né? Porque o peito, a amamentação, ela não é filtro. Infelizmente ela não filtra as impurezas que às vezes as mães se alimentam. Mas ela passa tudo ali pela alimentação desse bebê, depois a gente se alimenta até o último dia da nossa vida. Então, a alimentação é a base para mim. Então, associado a isso, até certo período da vida, até que a gente não tenha problemas com saúde mental, diagnosticado, a alimentação ela é a base. Sim. E vai trazer com que a gente talvez não desenvolva doenças relacionadas ali à genética ou à epigenética, né? Tá. Com relação à saúde mental, nessa minha anamnese, a gente também envolve essa parte, por quê? Porque a criança, ela conversa com o profissional, ou ela come demais, ou ela come de menos. Ou a gente está falando de transtornos alimentares ali já na infância e adolescência. Então, a gente só tem que saber ouvir essa criança, saber ver os sinais que ela está nos dando. Então, a saúde mental, como que é a junção dessa família, como que é essa paternidade, como que envolve as emoções dessa criança, porque a criança tem a fome emocional. Então, saúde mental hoje, a gente está numa era de fragilidade de saúde mental, de diagnósticos, né, de excessos de diagnóstico por questões de fragilidade de saúde mental. Quando a gente vai falar, não tem como eu falar de saúde mental na infância e na adolescência, eu não falar de nutrição. Não tem por quê? Porque nosso cérebro, ele demanda, né, de produção de neurotransmissores. Para a gente produzir neurotransmissores, não é só, né, a nossa produção de neurotransmissores, ela não vem da terapia, só da terapia, ela não vem só de questões socioemocionais, só de medicação, ela vem de alimento. Então, qual é a matéria-prima que eu estou dando para o meu cérebro, já falando só de saúde mental, para ele trabalhar na sua melhor performance cognitiva? Então, aí eu vou falar, para a gente produzir neurotransmissor, a gente precisa de aminoácido. Cada criança e adolescente tem uma quantidade necessária de aminoácidos, diferente de outros, diferente de um adulto, diferente de uma criança de 10, de 20, de 30 quilos. Então, esses nutrientes, eu falo, as crianças estão fazendo quase que fotossíntese, porque às vezes não entra. Né? Então, como é que ele vai produzir neurotransmissores ou questões sinapses? Como é que eu vou fazer sinapses? Como é que eu vou ter recaptação de neurotransmissores se eu não tenho esse processo bioquímico acontecendo da sua melhor forma? Então, isso é bioquímica pura, isso é nutriente puro. Da onde vem? De aminoácidos, que vem de fontes proteicas. Eu preciso de que mais que o cérebro... Posso continuando assim? Claro. Que mais que o nosso cérebro precisa? De gorduras boas, como o ômega 3, né? As gorduras do EPA, do DHA. Precisa de ferro, muitas crianças com anemia, tá? O cérebro precisa de zinco, de magnésio para fazer todo o processo metabólico ali e também de produção de neurotransmissores. E o cérebro precisa de antioxidantes. Porque não tem como eu falar de intestino, não tem como eu não falar, a gente está falando só do que ele precisa. E ele precisa de tudo isso, mas muitas crianças se alimentam do inverso disso. Até algumas se alimentam bem, mas aí entra muito açúcares, muitos produtos ultraprocessados, embutidos, e isso todo faz o processo inverso da performance cognitiva que a gente busca. E na verdade, assim, performance cognitiva, né, parece complexo, a gente utiliza muito para os adultos, mas é algo importante. E quando a gente pensa em funcionamento, né, em neuroplasticidade, em desenvolvimento da infância, e acreditem, querendo ou não, muitas vezes tem crianças que nós precisamos suplementar. Quando precisa suplementar? Quando a gente fala em seletividade, né, esse é um tema muito atual. Seletividade, então, é muito difícil. E não tem mágica, gente. Poxa, é difícil para os pais. Principalmente quem conhece ou tem familiares com autismo, então esse é um campo muito amplo hoje e nós estamos cada vez estudando mais, mas os estudos ainda são incipientes, né?
porque realmente esse é um diagnóstico que aumentou muito nos últimos anos. Nos últimos anos, né? Não era realmente tão grande a incidência de autismo assim. Então, muitas crianças precisam de suplementação, precisam de alimentação na medida do possível organizada, mas eu vejo, tem pais que se esforçam muito, não querem suplementar. Eu falo que, gente, flexibilidade, lembre-se, se a gente tivesse que elencar uma única palavra, qualidade de vida, seria flexibilidade. E às vezes tem que flexibilizar, inclusive, para suplementar para a criança. Então, é claro, estamos aqui com uma nutricionista, o ideal seria que a gente conseguisse fazer de forma bonita, até lúdica, cozinhar com eles, mas nem sempre, quando tem, principalmente os que têm uma seletividade importante. Agora, nós não podemos esquecer de falar que criança testa os pais inúmeras vezes, né? Determinadas faixas etárias, muito mais. E eles comem o que a gente compra, então muitas vezes nós precisamos cuidar o que a gente está comprando, né? Como a Simone disse, lá quando ela resolveu fazer nutrição, ela viu que o filho dela estava comendo equivocadamente. Então, retomando, né, sendo redundante, porque é um assunto muito importante, lembre-se, as crianças comem muito o que vocês compram, mas a gente não pode esquecer dos casos de seletividade. Vamos falar um pouquinho o que você pensa sobre esses pacientes, Simone? Sim, a suplementação, ela não é para todo mundo, tá? Tem crianças que se alimentam bem, a gente precisa só de ajuste. Porque às vezes a criança se alimenta super bem, mas o excesso é que precisa ser retirado. A gente deixa o que é bom e diminui o que não é. Também não precisamos trabalhar com extremismo, né? O ideal é que a gente não consumisse açúcar. Mas é isso, a gente vai entrar num outro campo, numa outra questões de mais dificultoso para aquela família, tá? Mas é possível ajustar. Aí a gente vai entrar na parte de que quando a gente começa a eliminar alimentos que prejudicam a microbiota do intestino, que deixa esse intestino mais permeável, aí a gente começa a ter uma absorção melhor daqueles nutrientes e a criança vai precisando cada vez menos de suplementação. Alguns ajustes são necessários no decorrer da infância, porque a infância, gente, ela é acelerada. A criança está crescendo, a gente precisa de massa óssea, muscular, desenvolvimento de órgãos, questões cognitivas. Então, assim, aí a gente fala de neuroplasticidade, poda neural, a gente vai entrar em tudo isso, precisa de nutriente, tá? Eu falo que tem muitas crianças que estão sobrevivendo e que a gente podia dar a ela uma qualidade muito melhor, ela podia estar tendo uma performance cognitiva na infância e performance metabólica na infância muito melhor, tá? A ignorância no sentido de que às vezes a gente não quer suplementar porque eu escutei que não tem necessidade, tá? Crianças seletivas, elas têm dificuldades alimentares, elas não comem diversos alimentos por questões sensoriais, por questões motoras, orais, enfim. Então, por isso que o plano não pode ser trocado, porque às vezes você vai ver um plano de uma criança seletiva e falar, nossa, mas ela passou isso, mas a gente não conhece a realidade daquela família e daquela criança. Então, a maioria das crianças com seletividade precisam sim de suplementação de nutrientes, vitaminas e minerais. Porque, gente, é fácil a gente ver que a criança precisa de vitaminas e minerais. Ela tem na dieta? Ela come colorido? Frutas, verduras, legumes? Come. Ainda assim, algumas podem precisar. E aquela que não come nada de colorido? De onde está vindo o ácido fólico, vitaminas do complexo B, magnésio, selênio? De onde está vindo na dieta se não entra uma cor? Então, é fundamental que procurem esse tipo de orientação para que a gente devolva uma qualidade cognitiva para essa criança e ela venha responder melhor às terapias, né? Porque às vezes a criança está fazendo terapia, está fazendo fono, está fazendo terapia ocupacional, está fazendo fisioterapia, mas, gente, a criança não tem ferro, ela está anêmica. Aí você quer que ela responda como? Com disposição? Que ânimo que essa criança tem para levantar para fazer essas terapias? Que força que ela tem muscular, se ela não tem quantidade adequada de proteína na dieta? Então, vamos suprir o mínimo necessário. Gente, às vezes as respostas farmacológicas, as respostas terapêuticas é muito mais eficaz quando a nutrição está ajustada. Concorda? Com certeza. Mesmo porque a gente não pode esquecer, né? Instinto básico de sobrevivência que a gente pensa ali na infância e adolescência. Adulto já é um pouco diferente. É sono, sede e fome. Sim. Então, assim, não sobrevivemos sem alimento. Então, é instinto básico de sobrevivência. Eu sempre gosto de lembrar que, enquanto humanos, somos absolutamente todos animais. Com a possibilidade de reflexão, alguns utilizam, outros não.
E, inclusive, essa conexão de saúde mental com nutrição, gente, cada vez mais, né? Tanto é que hoje nós falamos que realmente o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque está totalmente interligado. A gente estava até brincando antes o quanto o hábito intestinal fala muito do paciente, tanto na esfera alimentar quanto na esfera psíquica. O hábito alimentar fala da esfera psíquica, com certeza, e com certeza também do hábito alimentar. Hoje, o que você mais tem observado no seu consultório, Simone? Pensando em diagnóstico, em patologia da infância e da adolescência. Olha, hoje tem chegado muitas crianças ainda sem diagnóstico, tá? Eu não faço diagnóstico, né? Só faço diagnóstico nutricional, encaixo eles ali no diagnóstico nutricionais, mas com excesso de irritação, excesso de ansiedade, distúrbio do sono, muitas crianças com distúrbio do sono, crianças com desregulação ali da parte de fome e saciedade, perdeu a autorregulação, crianças que não têm foco, que não concentra, que não se autorregula, com excessos de medo, tá? E uma adolescência também, ali já com compulsão, uma adolescência já com extremismo, impulsividade. Então, tá chegando essas crianças para a gente trabalhar um plano alimentar. Só que sozinho eu também não consigo. Então, eu não tenho como eu trabalhar a nutrição sem um apoio psicológico, sem um apoio médico, sem realmente a gente investigar se tem ou não um diagnóstico. Primeiro, a gente tem que limpar. Eu falo que a gente tem que, vamos carpir o terreno para depois a gente ver, né, porque quando a gente tira aquilo que faz mal para aquele intestino, aquilo que prejudica aquela microbiota intestinal, aquilo que mata as nossas bactérias boas, porque, como eu estava falando, 70% do nosso sistema imune está no intestino. Assim como 70% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, se eu não tiver um olhar para esse intestino, não tem como eu trabalhar essa criança se eu não olhar para o intestino dela. Tudo que a gente come vai para onde? Né? Então, vai ter que ser absorvido lá. Mas esse intestino está com capacidade adequada de absorção? Então, a gente tem que ter esse olhar também para esse intestino. Por quê? Porque tudo que atinge, que permeia o meu intestino, né? Que causa essa permeabilidade intestinal, a gente tem grandes chances disso atravessar a barreira hematoencefálica. Então, trazer mais agitação, mais distúrbio do sono, mais falta de foco, mais falta de concentração. Então, às vezes a gente vai direto para o médico, medica a criança sem limpar o terreno. Então, não estou dizendo que não seja necessário, né? Mas eu acho que se a gente associar a abordagem médica com a abordagem nutricional, a resposta é significativa e é maravilhosa, e às vezes a gente consegue fazer até desmame de medicação posteriormente, né? Então, mas é triste ver que cada vez mais diagnósticos precoces, tá? De crianças com excesso de tela, tá? Que pais que, tentando acertar, colocam telas para as crianças para se alimentarem melhor, mas isso não vai muito longe, porque a criança que não vai comer, ela não vai comer mesmo, né, com a tela. E saúde mental extremamente comprometida, e aí vem diagnósticos e vem medicações, tá? Então, não estou questionando os diagnósticos, mas assim, é triste ver a quantidade que está chegando de crianças com essas patologias. Na verdade, eu até estava falando com a Simone que, assim, medicar a criança sem uma reorganização da família, de todo o contexto, com uma equipe multiprofissional, é muito complexo, gente, porque elas estão em desenvolvimento e medicar muitas vezes é imprescindível, mas temos várias outras alternativas. Nossa, achei muito interessante isso que a Simone falou do diagnóstico, né? Então, ela faz ali um diagnóstico nutricional, porque alguns colegas, assim, dizem números diagnósticos e isso é algo delicado. Não esqueçam, a alimentação é isso, é instinto. E ela também colocou algo que eu super concordo e acredito, que é quantas crianças fazem terapia, mas a alimentação não está saudável. Pensando nos autistas, então, fazem inúmeras atividades sem uma alimentação, suplementação, e realmente o rendimento fica muito aquém. Eu falo que é igual um paciente que está com crise de angústia e pânico se fizer só terapia e não tomar medicação. Nossa, o tratamento ele fica muito, muito mais lento. Ele poderia ser amplificado, potencializado, se a pessoa usa medicação.
Nesse caso, quando a gente está falando principalmente de criança e adolescente, realmente, para todos nós, mas para criança e para adolescente, a alimentação é extremamente importante, uma alimentação saudável. E isso não é fácil, mas é possível. Cada vez mais nós queremos coisas fáceis. Não é você em casa, somos todos nós seres humanos. Eu falo que os latinos têm uma tendência muito maior de gostam muito mais do mágico, né? Faz parte, tem a ver com cultura, história, geografia, fala muito de nós. E, gente, mágica não existe. Existe trabalho duro, árduo, dedicação, mas não se esqueçam, nutrição é algo importante, voltando lá instintivo, é instinto básico de sobrevivência. O que você gostaria de falar mais um pouquinho sobre nós para que a gente possa fechar? E com certeza teremos outros encontros, Simone. Foi muito bom te ouvir no antes e no durante, mas eu acredito que o que eu penso, para finalizar, você vai concordar muito, porque é uma linha de pensamento muito parecida, é que a gente não nutre a criança só de nutrientes, de comidas e frutinhas e verduras, e antes, né, só isso fosse suficiente para resolver todas as questões emocionais ou de saúde mental. Mas a gente nutre a criança de família e de amor. Então, assim, se a gente puder associar, né, a gente precisa melhorar essa abordagem familiar, a gente precisa que esses pais estejam presentes, a gente precisa dessa família mais próxima dessa criança, com esse olhar não só impositivo, mas esse olhar empático, de pais para filhos. Porque tem muitas crianças que às vezes a nutrição não está faltando, a nutrição está impecável. E eles vão buscar nutricionista porque tem inversão de valor até no peso. Tem crianças que estão eutróficas e que está tendo inversão de que aquela criança precisa ganhar peso. Então, a gente está lidando, sim, com o contexto de famílias adoecidas. E essas famílias precisam procurar ajuda para se curar, para curar os próprios filhos e essas famílias se restabelecerem. Eles não vão... o que eles vão deixar para essa geração seguinte sem essas famílias? Então, além dessa nutrição que a Nutri prega ali no consultório, mas o que eu tenho sentido falta é de famílias dentro do consultório, de famílias ali mesmo, em busca da melhora global da criança, não só nutricional. Porque às vezes a gente consegue, com aquela família acolhedora, com aquela família, tá, vamos resgatar nós aqui primeiro, o emocional, porque mãe forte vai criar filhos fortes, emocionalmente falando. Então, não tem como falar de saúde mental na criança e na adolescência sem eu falar de nutrição. A criança, o cérebro dessa criança, ela não é só de amor que ela vive, não é só de terapia que aquele cérebro funciona, não é só de medicamento, mas é sim de nutrientes específicos. Então, quando a Nutri fala disso, eu falo, isso não é só teoria, tá? Isso não é teoria, isso é bioquímica, isso é neurociência, isso é saúde pública. Então, a gente precisa levar isso. E aí, no meu consultório, a gente entra nessa parte, porque se eu não tiver essa família lá conectada comigo, eu não vou ter uma criança que se alimenta bem. Ai, gente, espero que tenha feito sentido para vocês. Eu adoro essas conversas de conexão, porque é exatamente isso, gente. O que é mais importante, cérebro ou coração? Na verdade, a nossa alma é importante, o nosso cérebro, o nosso corpo, e está tudo sempre, sempre conectado. Gente, um olhar de amor por vocês, para vocês, é isso que eu desejo sempre, não é fácil. Principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, eu falo que são nossos maiores presentes, que fazem a gente vir a gente quando a gente quer, mas com certeza os filhos são sempre o nosso maior desafio. E olhem com amor para vocês, não tá bom hoje, amanhã pode estar diferente, e desejo para vocês uma ótima semana e, como eu falei, que faça sentido. Até um próximo encontro com Simone Medeiros. Obrigada, gente, foi uma delícia. Tchau, tchau. d1noticias.com, a notícia no seu celular.